Boa tarde, gente. Quero começar o trabalho assumindo aqui minha não neutralidade. Venho de Maranguape, sou periférico, mas eu quero aprofundar o quão periférico eu sou. Eu me encontro na periferia do capitalismo, no Brasil, e ainda me encontro na periferia do Brasil, que é o Nordeste, e estou no estado de Pernambuco, onde o centro é o Recife, mas eu não vim do centro, eu vim da periferia, do município chamado Paulista. Dentro desse município existe uma periferia chamada Maranguape, um bairro de Maranguape. Minha realidade começou a ser forjada ali em Maranguape. Quem me ouve deve estar pensando, o que é que isso tem a ver com o texto? A minha resposta é, quero aqui diminuir qualquer possibilidade de neutralidade. Quero com isso mostrar que o eu, que no máximo, no melhor dos casos, comunica para outros eus, outros periféricos, outros marginalizados. Hoje sou leitor quase compulsivo de Paulo Freire, que viveu na periferia de Jaboatão, e ele que me ajuda a compor uma linguagem, ou melhor, me alfabetizar na leitura de mundo histórico-social, que ao rever ou reler esse Maranguape, que já nem existe na realidade hoje, concreta, atual, essa que vocês viram do vídeo, nem da minha infância, que assim eu ajuda a encontrar a minha língua, que me faz, como Larosa diz, mas se a língua é um dispositivo de repúdio ou de exclusão daqueles que não a dominam, que não a aceitam, que nela não se sentem à vontade, é porque essa é a língua do opressor, uma língua hermética com máscara de universal, ou como explica melhor o vídeo, identitarismo burguês, da Virginia Fontes. O texto de Larosa não me traz só aspectos de concordância. Quando ouço a sua crítica à praxis ou à consciência crítica, tendo a discordar, pois, como disse Freire, em Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, a consciência crítica dos oprimidos significa, pois, consciência de si enquanto classe para si. Tendo em vista isso, eu tendo a assumir minha língua, a língua que eu falo, a língua do oprimido, que tenta nesse acabar com esse universal, que tende não a assumir a língua do outro, a língua do opressor. É uma língua que para mim hoje seria fácil, hoje já tenho leitura de mundo suficiente para poder fazer isso. E quero também deixar aqui outro aspecto sobre quem eu sou, sobre além de ser periférico, além de ser leitor de Freire, além de concordar em certos aspectos com a Larossa. Muitos aqui não devem saber, mas eu em 2018 sofri um acidente. E nesse acidente foi quando eu finalmente consegui começar a terminar a minha alfabetização. Eu me considerava com a alfabetização, com esse ato de alfabetizar-se incompleto, porque eu tenho dislexia e nunca foi tratada devidamente. Eu tive que me educar sozinho nessa vida adulta e foi estudando fonética e fonologia da língua brasileira que eu acabei terminando minha leitura, aprendendo a ler, sabendo como ler, tendo essa confiança. E foi a partir desse momento que eu comecei meu retorno à academia, quando eu senti confiança na minha leitura, que eu era um leitor preparado para o mundo. Mas eu acredito que hoje, quando a gente teve um encontro sobre Paulo Freire, sobre leituras de Freire, foi quando eu entendi o quão vasto é a leitura, o quão vasto significa ser alfabetizado. Não é só aprender o beabá, é apenas decodificar as letras, é ler o mundo, ler suas subjetividades, suas objetividades e o que tem de político, cultural e social. A parte histórica eu já vinha entendendo, mas eu consegui entender como é que tudo isso se junta. E para isso eu vou ler algumas citações de Freire, mas como aforismo para vocês. Vamos lá. Primeira. Assim não é possível linguagem sem pensamento, e linguagem pensamento sem o mundo que se refere. A palavra humana é mais do que um mero vocábulo, é palavração. Então você entende como palavração com a palavra em ato, a palavra não só a palavra dita, não só aquela palavra hermética, não só aquela palavra que exclui, ou como o texto diz, que traz uma neutralidade, que não é terra de ninguém, ninguém está lá, ninguém preenche esse espaço. Dizer a palavra é um sentido verdadeiro e o direito de expressar-se, expressar o mundo, o de criar, recriar, o de decidir, de optar, tal como não o privilégio de uns poucos que silenciam as maiorias. É exatamente por isso que
numa sociedade de classes, seja fundamental a classe dominante estimular o que vimos chamando de cultura do silêncio, em que as classes dominadas se acham diminuídas, semi-mudas ou mudas, proibidas de expressar-se autenticamente, proibidas de ser. A gente viu aqui na música de Erasmus pessoas que vocês já não conhecem, como quem ele canta, Fastio. Fastio foi uma pessoa que silenciada, mas ele gritava, ele passava na rua gritando, aquele dito, eu sou Fastio e não estou comendo nada. Vamos lá para mais outra. Os analfabetos sabem que são seres concretos, sabem que fazem coisas, mas às vezes não sabem, na cultura do silêncio, que se tornam ambíguos e duais, e que a ação transformadora, como tal, o concretiza os seres criadores e recriadores submetidos aos mitos da cultura dominante, entre eles a sua natural inferioridade a do oprimido, não percebem quase sempre a significação real de sua ação transformadora sobre o mundo, dificultados em reconhecer a razão de ser dos fatos que os envolvem e natural que muitos entre eles não estabeleçam a relação entre não ter voz, não dizer a palavra e o sistema de exploração que vivem. Então, se você pensar a partir do texto de Larosa e essa frase, que eu consigo entender é que essa cultura do silenciamento, essa palavra, essa terra de ninguém, onde eles falam por nós, oprimidos, tem sempre alguém falando no lugar do povo, tem sempre alguém dizendo o que o povo quer, tem sempre alguém não nos permitindo falar, mas falando o que a gente sente. Eu lembro muito daquela música da Legião Urbana, a música Legião Urbana, mais do mesmo. Essa frase foi até falada repetidas vezes na reunião passada, onde... Vamos ver a letra. Como diz a música Legião Urbana, fala o seguinte: bondade sua me explicar com tanta determinação exatamente o que eu sinto, como penso e como sou. Eu realmente não sabia que eu pensava assim, e agora você quer um retrato do país. Então, quando a gente toma lugar do outro, como a gente se sente nesse espaço que é o do outro, para falar o que o outro sente, a gente deixa o outro sem espaço. Isso é muito comum entre as classes dominantes, isso é muito comum naqueles que usam a língua hermética, que é aqueles que excluem a partir da língua, da linguagem, outros. Essa língua que fala para ninguém, fala apenas de si para si, e que vai alimentando um ego cada vez maior. Vamos lá para mais uma freudiana aqui. Mediada, porém, em que a introjeção dos valores dominadores não é um fenômeno individual, mas social e cultural. Sua extrojeção demandando a transformação revolucionária das bases materiais da sociedade e quem fazem possível tal fenômeno implica também, em certa forma, uma ação cultural. Ação cultural através da qual se enfrenta culturalmente a cultura dominante. Os oprimidos precisam expulsar os opressores não apenas enquanto presenças físicas, mas também enquanto sombras míticas introjetadas nele. A ação cultural e a revolução cultural em diferentes momentos do processo de libertação que a permanece facilitam a extrojeção. Então, acabar com essa língua hermética que se tende à universal, essa língua que se introjeta, essa língua que exclui, essa língua que não fala para ninguém com ninguém, apenas consigo mesmo, para si mesmo, essa língua tem que ser expulsa. Espero que através de uma revolução. É necessário uma revolução, é necessário revolucionar, é necessário dizer que se da onde se vem, é necessário entender-se enquanto oprimido ou opressor. E se for opressor, espero que você tente ajudar os oprimidos, porque se você for o opressor que quer mais opressão, você tende a ser levado pela essa revolução. Você tende a ser expulso, não só fisicamente, mas culturalmente. A gente tem que acabar com essa neutralidade da paz. A gente tem que, como o Freire diz, isso acho que é no livro Pedagogia do Oprimido, que nunca se confunda a violência do oprimido com a violência do opressor. Então, essa revolução tende a chegar, essa revolução que a gente quer trazer, essa revolução dos oprimidos, em que a gente quer acabar com essa neutralidade da língua, a gente quer dizer, eu sou periferia e tenho orgulho disso, eu quero falar com os meus.
E se eu não sou entendido, geralmente é porque os meus não estão aqui. E se eu não quero esses códigos até fáceis de repetir, esses códigos herméticos, esses códigos que falam para apenas um pequeno grupo e que não fala para o grande povo e que não tenta entender, não tenta adaptar a sua língua, a sua linguagem a um público mais abrangente, sem se perder a questão do que se é passado, sem perder conteúdo nesse processo, porque tem que ser um pouco mais inteligente para poder adaptar a sua linguagem sem se perder o conteúdo. Enfim, é isso que eu queria apresentar para vocês.